Quantas pessoas desejam crescer na vida, avançar e realmente ver um futuro que elas possam dizer que se orgulha e que vê resultados em sua vida? É muito notório que muitas pessoas não conseguem realmente alcançar aquilo que desejam e nem ter um futuro que deseja. É porque muitos estão muito presos ao passado. Às vezes, quando as pessoas se prendem ao passado, esse passado impede elas de enxergar um futuro. Seja aquilo que aconteceu no passado de positivo ou negativo, não é possível ficarmos presos ao passado e alcançarmos o futuro. Para alcançarmos o futuro, nós temos que abandonar aquilo que é passado na nossa vida. Se eu e você pensarmos naquilo que aconteceu de bom no nosso passado e ficarmos alimentando o nosso futuro do nosso passado, nós ficamos saudosistas e dizemos, olha, antigamente as coisas eram muito boas. Antigamente eu conseguia, antigamente realmente era possível ter tal coisa, quando eu era novo, quando eu era menor, quando eu morava naquela cidade, as coisas eram muito boas. Quando as pessoas ficam presas ao passado, elas realmente não conseguem enxergar e alcançar nada no futuro. E quando eu e você também deixamos algo que é negativo, algo que nos traumatizou no passado, seja na infância ou em algum momento da nossa vida, em que ficou no passado, e nós deixamos aquilo alimentar o nosso ser, nós deixamos também de alcançar o futuro, nós deixamos de ter uma perspectiva e realmente ver aquilo que eu e você desejamos, que é o bom, que é o perfeito, que é o agradável, porque os traumas do passado, as feridas do passado, elas vão tentar também nos escravizar, e se eu e você tentarmos viver o nosso futuro baseado no passado, nunca será possível realmente viver um futuro significativo, um futuro de conquista. É muito notório quando nós vamos pegar a palavra do Senhor para trazer luz a essa realidade ao nosso coração. Nós lemos o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 13, a parte B desse versículo, o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu prossigo para frente, para o alvo. E quando o apóstolo Paulo faz essa menção nesse versículo, quando nós analisamos o capítulo 3 de Filipenses, Paulo estava falando do seu passado, que foi um passado que havia até uma relevância na história de um homem comum, como ele foi. Algo que era significativo, algumas conquistas, algumas coisas que eram muito boas. Mas Paulo percebeu que para frente, para o futuro, havia uma conquista muito maior, havia algo que realmente o projetava e o dava uma condição muito melhor, e ele percebeu que para ele conquistar esse futuro, ele precisava esquecer do seu passado, ele precisava deixar para trás aquilo que ficou no passado. Quando nós vemos em Gênesis a história de José, nós vamos também olhar um cenário do passado. Quando nós começamos a ver realmente o desfecho da história de José, já no capítulo 41, nós começamos a ver uma história de muitas conquistas. Mas quando nós olhamos para trás a história de José, o passado de José antes de estar na conquista que Deus o colocou, era um passado cruel, onde ele foi marcado por traumas, por abandono, por injustiça, por situações adversas. Ele se tornou escravo no próprio Egito e naquele local ele sofreu muito e ele teve uma história marcada por muitos traumas. Mas José, no capítulo 41, no versículo 50, ele começa a ver aquilo que Deus havia projetado para o seu futuro. Ele começou agora a ver aquilo que Deus havia prometido a ele, que era um futuro de glória, um futuro de grandes conquistas. E quando ele começa a conquistar esse futuro, ele tem um filho, ele coloca o nome do seu filho de Manassés. Manassés significa porque o Senhor me fez esquecer. E ele entendeu que ele tinha algo em Deus e algo de conquista futura, porque ele aprendeu a esquecer do passado. E ele teve um segundo filho chamado Efraim, que tem como significado Deus me fez prosperar, Deus me fez avançar, Deus me fez conquistar. É interessante que eu e você precisamos entender que para nós avançarmos, nós precisamos esquecer. Esquecer aquilo que nos marca negativamente,
Mas muitas vezes aquilo também que nos marca positivo, não que eu e você venhamos tirar aquilo da nossa vida, mas nós precisamos entender que para o futuro, o passado não pode interferir, não pode o influenciar. Porque o futuro que Deus tem para nós é um futuro muito melhor, um futuro muito maior. Então, para que eu e você possamos conquistar no futuro, nós precisamos avançar e esquecer do nosso passado. E realmente entender que Deus tem muito mais para mim e para você logo à frente.